O índice que mede a liberdade econômica da Heritage Foundation nos coloca em 122º lugar no ranking mundial de liberdade econômica, de 186 países analisados. O ponto é, nós perdemos a liberdade. A liberdade de construir o novo. A liberdade que nos permite mudar o nosso rumo. A liberdade de escolher para onde o nosso dinheiro deve ir. A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Alta de quase 2% e fechou o dia cotado a R$ 4,05. E o que todos esses números traduzem é a realidade de milhões. Só este ano a moeda americana subiu mais de 52%. A taxa de desemprego no Brasil bateu um novo recorde. Muita gente nem seguro-desemprego tem mais. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político. Todo esse cenário não permite ser um território fértil para a produtividade. De acordo com a pesquisa da The Conference Board, precisamos de 4 brasileiros para equivaler à produtividade de 1 americano. Ou seja, demoramos 4 vezes mais para concluir um trabalho. Por que tanta ineficiência? Além de demorarmos 4 vezes mais para realizarmos a nossa produção, encontramos barreiras quase que intransponíveis na hora de fabricar nossa tecnologia. Além da baixa liberdade econômica e da mão de obra desqualificada, a ciência no Brasil é prejudicada pelo excesso de burocracia, pela alta carga tributária e pela baixa qualidade da base educacional. 99% dos cientistas precisam importar materiais para suas pesquisas. Deles, 76% já perderam suas encomendas devido à demora de retenção na alfândega. Os impostos também são outra barreira na importação. O valor final do produto pode alcançar até 3 vezes mais do que é pago por cientistas nos Estados Unidos e Europa. Nunca conquistamos um prêmio Nobel. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 and lift off. Existem 2 programas na Singularity. Existe o programa profissional, que é de 1 semana, que é para executivos e gente que paga. E existem os programas de 10 semanas, que são abertos para qualquer pessoa no planeta. Então, em 10 semanas você vai lá, não conhece ninguém, você chega lá e aí você tem que criar um negócio. A Made in Space foi criado em 10 semanas num desses que eles chamam de ESP, tá? Nesse programa. Essa empresa Made in Space agora está fabricando, vai começar a fabricar no espaço fibra ótica. As fibras óticas que vão ser construídas, feitas no espaço, elas vão ter um desempenho de 100 a 1000 vezes maior do que as melhores fibras óticas construídas hoje na Terra. Então se imagina se você traz essa fibra para cá e começa a utilizar essa fibra para transporte de dados, para cálculos matemáticos, quão mais rápidos nós produziremos coisas na Terra. Isso a gente via nos filmes, tá? Isso está acontecendo, mas isso só está acontecendo porque existe uma liberdade fantástica para a construção disso. E aí eu me dei conta de que eu teria que pegar uma cápsula do tempo, que na verdade é um avião da United, e retornar para cá. Porque agora, se você... é possível viajar no tempo? Sim. Pega um avião e vai para São Francisco. Estamos fazendo tudo errado em educação. Em economia dá para consertar em 2, 3 anos. Educação, se você fizer as coisas certas, os resultados vão vir só daqui a 15 anos. O nosso país tem como slogan a pátria educadora. Nos relatórios do Estudo PISA, os alunos brasileiros ficam apenas no 58º lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados. Apenas 0,8% dos alunos brasileiros atingem os níveis 5 e 6 nas disciplinas, que exigem análises complexas. Em Xangai, na China, primeiro do ranking em matemática, mais da metade dos estudantes integram os níveis 5 e 6 de alta performance. O mais intrigante é que o problema parece também não ser a falta de dinheiro. Primeiro, como ministro da Educação, sempre lutarei por mais recursos
em favor da educação. Essa tem sido a minha tese. Agora, eu não posso desconhecer o fato real de que o orçamento, como proporção do PIB investido na área da educação, é um orçamento robusto, considerável, comparativamente ao que ocorre nos principais países do mundo. A gente investe mais de 6% do PIB, 6,6% do PIB, de acordo com os últimos dados, o que nos coloca entre os países de maior orçamento como proporção do PIB do mundo, levando em consideração o levantamento dos membros da OCDE, o que mostra claramente que a gente também tem uma dificuldade que diz respeito à qualidade do gasto, à forma que você investe. Então, muito foi feito aqui de forma dispersa, mais de 80, 90 programas e projetos, cada um sem que pudesse ter um diálogo entre si, uma interação entre si, colocando um grau de ineficiência muito forte e de desperdício de dinheiro público que salta aos olhos e que necessita realmente uma correção de rumo. Países como Suíça, Estados Unidos e Coreia do Sul investem proporcionalmente menos do que o Brasil e têm um retorno significativamente maior. Entretanto, há uma tese que afirma que o problema é a desigualdade de renda. Mas podemos ver o desempenho dos mais ricos versus os mais pobres e compará-los com outros países. Notamos que os alunos mais ricos do Brasil têm uma performance abaixo dos alunos considerados pobres de países desenvolvidos. A educação brasileira hoje está na UTI. O IDEB para o ensino médio, desde 2011, não é atingido, a meta fixada, e os anos finais do fundamental também não, o que mostra que falta qualidade. A gente tem um passo muito largo e importante em termos de universalização, de acesso, principalmente no fundamental, mas nós vivemos e convivemos ainda com a realidade muito difícil, afetando diretamente a vida dos jovens e das crianças do Brasil. Isso é tão grave que agora, em 2015, o governo instituiu um novo procedimento de avaliação denominado ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização no país. E identificou, e publicou no meados do ano passado, identificou que 56% das crianças brasileiras no terceiro ano do ensino fundamental, que de acordo com a própria legislação e o PNE deveriam estar plenamente alfabetizadas, que seriam crianças de 8 anos de idade, essas crianças são analfabetas ou analfabetas funcionais. Então, você definiu o estágio de 1 a 5, elas estão no estágio 1 e 2, ou seja, não conseguem ler e decodificar um texto de 10 linhas, nem tampouco fazer de forma adequada as 4 operações matemáticas. De uma forma cartesiana, você poderia entender que os demais 44% estão alfabetizados. Não, estão em escalas intermediárias. Você só tem 11% das crianças brasileiras que têm um grau de alfabetização plena que permite que passe para as fases subsequentes dos ciclos educacionais sem um gap, sem dificuldade, sem uma diferença no seu processo. O que é que isso acarreta? O aluno, na hora em que ele não consegue introspectar o conhecimento, porque isso é cumulativo, ele vai ficando no meio do caminho. Ou ele se evade da escola, né? ele sai da escola, ou ele se anula na escola. E aí é a progressão automática. O resultado é que as nossas universidades, isso é uma outra estatística, um outro estudo feito pela Fundação do Paulo Montenegro, acho que foi em 2012, 38% dos alunos que chegaram à Universidade Pública Federal têm dificuldade de alfabetização. Não por acaso, várias universidades federais fazem um curso que eles chamam de parametrização, ou seja, vamos supor que você vai entrar num curso de engenharia ou de tecnologia da informação e você passa 6 meses antes de você ter conhecimento das matérias estudando matemática e português do ensino fundamental, para poder estar ombreado com o conhecimento que vai ser ofertado no ensino superior. É possível que tudo que contamos para você até aqui seja fruto da incompetência de um governo corrupto, deixando os serviços públicos se deteriorarem e as brechas para que tudo isso se agrave com o tempo. A outra hipótese é menos ingênua e dá o crédito para a competência do governo. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Então,
Não foi um desvio das metas do PT, foi o cumprimento exato do programa.